ser eu mesmo. E as pessoas já chegaram numa fase da vida e numa idade onde há um questionamento profundo sobre o que fizeram com as suas vidas, não sendo elas mesmas. E aí você fala, tem uma parte de mim que está gritando isso, está clamando por isso, para que eu seja eu mesma. E por que a gente não é a gente mesma? Porque, primeiramente, nós somos muito diferentes um dos outros. E nós vivemos numa cultura extremamente dominadora que ela intenciona que todos fiquemos iguais. Quanto mais a gente ficar igual e dentro de um formato, mais a gente fica fraco e suscetível a essas dominações. Esse sistema, ele começa a nos envolver dentro da nossa própria família. Quando a nossa origem, ela já foi criada assim, não sendo quem ela é. Então notem que a criança vai fazer algo novo e criativo, e se isso for muito novo demais, os pais já vão cortar. Um caso típico hoje em dia ainda temos isso, mas antigamente mais ainda, se numa família tinha um músico, o que faziam com aquele músico? Ele não servia, ele tinha que ter uma mente mais quadrada. Então a gente começa a se perder. E à medida que a gente vai tendo essa referência, quando criança, de assim eu sou aceito, assim eu não sou aceito, assim o papai gosta, assim o papai não gosta, assim a mamãe gosta, assim ela não gosta, eu começo a ter uma referência não de mim própria, interna, do que é bom para mim, do que me diverte, do que me alegra, o que me faz viver com alegria. Essa referência ela fica distorcida, deturpada. E eu começo a me nortear pelo que agrada minha mãe, o que agrada meu pai, o que agrada meu professor. Depois, o que agrada meus amigos, minha turma, o que agrada ao meu marido, à minha mulher, ao meu namorado, à minha namorada, ao meu companheiro, à minha companheira. O que agrada à sociedade. E aí a gente passa anos agradando tanto, tudo que é fora. E a gente criou um enorme abismo entre a nossa percepção de noção que nós temos do eu e do nosso eu essencial, que é o eu verdadeiro. E como é simples você se posicionar e falar, olha, assim eu não quero, assim eu quero. Olha, aqui a gente faz assim, assim, assim. Aqui, se vocês quiserem assim, é assim, assim, assim. Isso é tão simples. Por que a pessoa não faz? Porque ela tem medo de ferir a estrutura que já foi criada. E essa estrutura ilusória, imagine que é uma parede de vidro. Se você quebrar, estalar um ponto, ele vai se instalar todo. Por isso que o caminho sagrado, no sentido de caminho
de se autoconhecer, isso que significa autoconhecimento. Autoconhecimento não é você conhecer um monte de técnicas. Autoconhecimento é você conhecer a si. O que eu gosto, o que eu não gosto. O que me faz bem, o que não me faz bem. O que eu quero, o que eu não quero. Isso é autoconhecimento. Então, o trabalho de autoconhecimento, ele objetiva você se conhecer para você saber escolher. Mas a pessoa deturpa isso também. Ela acha que autoconhecimento é fazer um monte de curso. Você precisa fazer curso para se autoconhecer? O que você precisa? Ficar contigo. Uma coisa é você dar uma volta no jardim sozinha. Outra coisa é você dar uma volta no jardim acompanhada. Não muda? Muda. Porque onde existem dois egos, é muito mais difícil da pessoa se autoconhecer, porque ela vai estar sempre preocupada com o que o outro está achando. Entende? Imagina na mente de vocês dando uma volta na casa sozinhas. Como que é? É você com você. Você não precisa fingir para ninguém. Você é muito mais verdadeira. Quando você está com outro ou com outros, você está o tempo todo fluindo naquelas máscaras de ser querido, ser aceito, ser elogiado, ou dependendo da pessoa, ser venerado. Aí vai, né, as distorções. Então, o caminho de autoconhecimento se faz sozinho, para dentro de si. E não é conhecendo mais, ao contrário disso, é desconhecendo. É dissolvendo essa quantidade de enxurrada de conhecimentos. Mas as pessoas não querem ficar sozinhas, porque faz parte do sistema criar um pânico, um medo da pessoa ficar sozinha. Ela tem medo de ficar sozinha, tem medo de morrer sozinha, tem medo de ficar doente sozinha, tem medo de não ter um namorado, tem medo de não ter o velho do lado para cuidar dela quando ela estiver velha, e vice-versa. Então, esses medos também foram criados pelas mentes distorcidas, doentes, que somos nós próprios quando a gente encarna. Então, todos nós, doentes, os mais desesperados e os menos desesperados. Todos nós somos desesperados. Então, à medida que a gente vai soltando essas memórias, reconhecendo o nosso eu central, a nossa essência, o que é importante para mim de verdade. Para mim, é muito mais importante estar falando com vocês descalça do que com um sapato fino. Para mim. Esse R é por causa do meu provisório, tá? Porque eu tô toda desdentada. Então ele faz um ricochete. É quando eu falo pra, ele faz pá, 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 e roda mais uma vez. Então assim, pra você, o que é importante? Sentar no chão. Pra você é importante sentar na cadeira. Pra você é importante... Então, por que a gente deixa de fazer as coisas por nós? Porque a gente tem medo. E a gente foi educado assim, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu devia ter uns 7 anos, num almoço lá em casa, uma amiga da minha mãe trouxe arroz doce. E eu fui provar, que eu nunca tinha comido arroz doce. E quando eu provei, eu falei, isso é muito ruim. Minha mãe deu um tapa em mim. Porque ela ficou com vergonha que a amiga ia ouvir. Mas o que, sem querer, ela estava ensinando para mim? Não pode ser verdadeira. Você tem que comer a coisa sem gostar e falar que gostou, ou então não falar nada. Então, os adultos, sem querer e sem saber, eles ensinam coisas para as crianças. Da mesma forma que eu ensinei um monte de bobagem no meu filho, né? Então, a gente vai nessa bola de neve sendo quem a gente não é. E a gente se distancia tanto do nosso caminho que isso se reflete na nossa vida afetiva, dos relacionamentos, com a própria família, com amigos e com afetividades mais específicas.
a gente se deturpa na vida profissional, na vida financeira, né? Então você vê que às vezes tem uma pessoa que tem uma capacidade enorme de fazer dinheiro e ela pode começar a se punir porque ela está fazendo dinheiro, porque está dentro do sistema de crenças dela, que veio da família dela. Então, né? O que havia de errado em você falar ontem que estava cansada, que queria ir dormir. Então, o quanto que a pessoa precisa ficar ali aguentando, e porque o que poderia acontecer é errado. Ah, é errado eu sair e deixar todo mundo conversando. Ah, não é educado. A Carla pode achar que eu estou fazendo uma desfeita. Quantas coisas que vêm na mente? O que é simples? O simples é, eu estou com sono, gente, eu vou dormir. Então, uma maneira que eu descobri desse caminho é a gente fazer essa avaliação do que é simples e do que é complicado. E se estiver complicado, é porque a gente está preso na mente. E se for simples, a gente está seguindo o coração, a verdade, né? Porque a felicidade é muito simples e barata. As imitações dela é que custam muito caro. E a gente fica tentando ser alguma coisa que a gente não é. Notem que quando vocês observam uma pessoa sendo como ela é, isso não é admirável? É admirável. E o que ocorre é o oposto a isso dentro da pessoa. Ah, se eu for o que eu sou, eu vou chocar as pessoas, ou eu vou magoar as pessoas, ou as pessoas não vão gostar de mim. Pelo contrário, quando você é o que você está vibrando a tua fonte. E tudo que for verdadeiro vai permanecer. Tudo que tiver amor, verdade, vai permanecer. Tudo que for ilusão vai ruir. E não é bom que a ilusão rua logo e não fique tanto tempo mais? Agora imagina uma pessoa que tem a nossa idade mais ou menos, a minha idade, 56 anos, né? Vocês não estão longe disso, acredito eu. Mas não está longe disso, né? Está perto. Quantos anos a gente foi se distanciando cada vez mais? Porque um irmão falou algo, uma irmã falou algo, um pai, um professor, um amigo, um marido, uma mulher. E você vai se distanciando para se adequar, para agradar e para viver em harmonia. Nota, olha o que a gente faz. Então eu vou fazer assim que é para eu viver em harmonia. Aí não tem harmonia nem no começo, não vai ter no meio nem no fim. Se quiser falar, pode falar. A tua voz vai sair aqui. Pode falar. Você quer falar? Eu ia falar isso. Fala alto para o pessoal ouvir. Não tem harmonia nesse processo. Não porque tem. Eu fiz isso a minha vida inteira e eu sinto que os meus irmãos, cada vez eu estou mais distante deles, porque a sensação que eu tenho é que eles sentem que eu não estou sendo verdadeira. Essa não é bem a Rita. Então, não tem harmonia nenhuma. Porque eu não sou verdadeira. Tem uma criação com base numa mentira. Uma mentira. Do que você percebeu desde criança. E você foi construindo. Né? Quando você sente o chamado da alma, como você está sentindo agora que você falou, que fala, tem algo em mim que está clamando, gritando, né? Que de repente se eu encosto o meu pé na grama, me dá vontade de chorar. Se eu olho a natureza, me dá vontade de chorar. Se eu
sento no chão e me conecto. O que é isso? O que é isso que eu nunca senti? Né? Então, isso são as nossas forças intrínsecas que estão chamando a gente. Ou que eu nunca senti, ou que eu senti e... Provavelmente você sentiu e você abafou, né? Abafei. Abafou. Abafou. Compreende? Então, é muito simples a gente ser quem a gente é. Tem uma frase do Mahatma Gandhi que foi uma frase que mudou a minha vida, foi essa frase que é: felicidade é quando você pensa o que você diz e o que você sente estão em harmonia. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Quando isso está alinhado, você está unificado, você está coerente, você está congruente com os seus valores, as suas crenças, os seus instintos, as suas emoções, as suas ideias, a sua razão, a sua emoção, a sua palavra e sua ação. Você é uma pessoa inteira, não é? Ela não está repartida. Uma parte dela vai para um lado, outra parte vai para o outro. Pensa outra coisa faz, não é? Eu só falo uma coisa e faz outra. Você fala, mas você não faz. Isso não tem força. E o nosso magnetismo, a nossa animalidade visceral, magnética, que isso vem da Uniripile, ela é atingida quando você atinge esses 3 níveis de consciência, que é o alma cua, teu eu superior, a sua Uane, que é razão, hemisfério esquerdo, e a sua Uniripile, que é a sua intuição, hemisfério direito, espiritualidade, conexão, realidade espiritual. Então, quando você tem esse triângulo em harmonia, um se comunica com o outro. E essas 3 partes, amigas, em equilíbrio, em ressonância, se dirigem ao mesmo caminho. Quem é o visionário? É o Alma-Cua, que é o olho que tudo vê, que é o teu eu superior. Ele manda a informação para a Uniripile, criança interior. E a Uniripile, estando alinhada com você, Uane, com a tua parte racional, isso vai te dar um pouco de trabalho para você fazer, mas consegue. A Uniripile vai passar a mensagem para o Ohane, que é a razão. Então você, com a sua razão, a tua emoção, as suas forças intrínsecas e espirituais, você segue no teu caminho. Então você encarna, passa por tudo que você precisa passar para soltar e depois desencarna, mais leve do que você encarnou. Isso é Ho'oponopono, né? Isso é limpeza de memória com consciência. Então, a mudança de perspectiva é uma facilitadora para a gente entender os processos da vida. Porque o que a gente foi acostumado a absorver? Você tem que ser assim, você tem que ser isso, você tem que ter isso, você tem que fazer isso, você tem que ser alguém. Você nasce, cresce, casa, tem filhos, compra casa, um carro, um apartamento, tem um plano de saúde, faz umas viagens de vez em quando der, faz as suas festinhas e depois você desencarna. Vê bastante TV, vê bastante noticiário, consome bastante remédio, comida e drogas e álcool e tá bom a tua vida. Tá bom assim, né? A gente aprendeu isso. E uma mudança de perspectiva é o que hoje foi falado aqui. Eu quero saber para que eu vim, para que
Isso também não é complicado. Para que você veio? Para ser você. Se você é você, você já está fazendo para que você veio. Sim. Então, foi criado tanta coisa em volta de autoconhecimento que as pessoas estão tão contaminadas por um lixo mental de autoconhecimento. Autoconhecimento é você quer água? Vai ali, bebe água e volta. Se você quiser voltar, se não quiser, vai lá para fora. Então, né? Então imagine que eu tô aqui com vocês num retiro. Qual é o meu papel intrínseco? É passar para vocês, trocar com vocês, compartilhar as minhas experiências. Só isso. O mais do que isso é mente. Será que ela vai gostar? Será que não vai gostar? Será que ela vai voltar? Será que... Isso já é mente, isso não interessa, isso não tem aqui. Então, quando a gente vive assim, no aqui e agora, né? Seguindo a nossa verdade interior, custe o que custar para nós ou para os outros, vai ter um custo. A gente pagar a nossa carta de alforria tem um custo alto para a gente e para os outros. Mas os outros, cada um que se cuide, faça terapia, cuide sua cabeça, sua psique, suas emoções. A nossa parte a gente cuida. Vai doer? Vai doer. Você não vai perder amigos, não. Na verdade, você vai descobrir que a maioria dos seus amigos ou a maioria dos seus familiares fazia um jogo de troca com você, sob um patamar de ilusão. Conseguem? Então, entrando nas suas histórias quando eu falo isso? Então, uma pessoa te chama para ir no cinema. Você não quer ir no cinema, mas de vez você fala, hoje eu não quero, você, bom, mas se eu depois chamar, ela vai ter o direito de não querer ir. Tá rindo, né? Ho'oponopono. Então, eu acho que eu vou. Porque se eu ficar doente e eu chamar ela falar que não vai. Então, esse patamar de mentiras, imagina a quantidade de informação e de coisas que a gente coloca ali num jogo de interesse. Então, a primeira coisa que a gente faz, no meu ponto de vista, na minha descoberta pessoal, interna, única, para a gente sair do mundo de dominação que a gente tanto reclama, que a gente reclama que as pessoas dominam a gente, não é isso? Não é isso? Esse grupo tem muito esse conteúdo. Qual é a nossa parte que nós podemos fazer de movimento de solução? É parar de dominar. Porque só é dominado quem domina. Porque se eu aceito essa dominação, eu, na realidade, você domina. Eu estou dominando. Porque o aceitar a dominação é uma dominação pacífica. Foi um prazer, tchau. Entende? Então, notem que a humanidade, ela vive ainda um momento de muita dominação. E quem quer se autoconhecer de verdade, quem entra nas suas profundezas para ir soltando memórias, se limpando e se conhecendo, conhecendo suas próprias maldades, as suas sombras, os seus reprimidos e liberando isso e se curando, né, de suas dores internas, seus traumas internos, que todos nós temos muito isso, nós vamos chegar num ponto
que nós vamos ter a consciência desse domínio que nós temos sobre os outros também, em coisas banais, coisas imperceptíveis. Coisas imperceptíveis. E então nós soltamos. Isso vai ter um tempo de repercussão, de ação e reação. E no tempo de cada um, a pessoa vai estar livre das dominações. É assim que nós vamos transformando os nossos mundos exteriores, a nossa realidade, que fala, teu mundo interior é a tua realidade que você vive. A pessoa está perdida na realidade que ela vive e no mundo interior dela, que ela nem sabe que mundo é esse. Ela nem sabe que mundo é esse. Então, o que você estiver vivendo aqui fora, começa a se perguntar o quanto você faz isso, o quanto disso você emana, o quanto isso emana de ti. Porque para você estar vivendo, né? Então imagine, digamos que você está numa relação com alguém que há muito ciúme da pessoa para você, a pessoa é muito ciumenta. E você acha chato, que coisa chata, a pessoa ciumenta. Eu não me sinto livre, blá blá blá. E você, se você começar a se pesquisar interiormente, com respiração, com silêncio, você vai ver que esse ciúme parte de você. E que tem um gosto que parece autoestima quando o outro sente ciúmes de você. Por quê? Quando você falou daquela história, ela vai me abandonar de novo, tem uma parte da sua criança que fala, ela me ama. Então, existe o que a gente pode chamar de dominação ou pode chamar de carência, intenção positiva, simbiose, troca energética sua com essa pessoa. Entende? Sua com essa pessoa. Então, assim que a gente vai se prendendo nas pessoas, com cordões Zaka também, sem perceber. A gente acha que a gente é sempre bonzinho, que a gente faz tudo certo. E que a gente não tem responsabilidade de nada. Foi o outro que fez com a gente. Não é assim? Então, qual é o cerne da questão? Eu vou ser eu. Fulana, você quer isso? Não, não, obrigada, agora não. Ué, não quer? Por que você quer? Por que você não quer? Não é assim? Não quero, mudei. Quero mais. Então, eu já atendi pessoas, por exemplo, uma moça chegou falando pra mim, na época que eu ainda fazia massagem nas pessoas, que eu fiz massagem durante 4 anos, isso já tem uns 20 anos atrás. Ela chegou pra mim e falou assim, eu quero fazer um pacote de massagem porque eu tenho fibromialgia. Eu falei, olha, eu não trabalho com pacotes de massagem e eu não acredito em doença, em fibromialgia. O que é isso que eu não conheço? Ela falou, é uma doença que ninguém descobriu ainda cura, que dói o corpo todo, tá bom. Fiz a primeira massagem nela. E na massagem, que veio também conteúdos inconscientes na leitura do campo, aquela moça estava se relacionando com uma pessoa que tóxica para ela, que tinha comportamentos tóxicos para si e estava interferindo nela através da relação sexual, porque vocês sabem que a gente vai absorvendo tudo, né? Todos nós. Então, só transe com quem você gostaria de ser, para pelo menos você absorver uma coisa legal, né? Mas não era assim que ela estava fazendo.
estava numa relação também onde ela não gostava do rapaz, ela estava por interesse social. E ela estava o quê? Danificando o próprio corpo, a própria Unipile, que não queria nada daquilo. E a Unipile começou a produzir dores no corpo. Na terceira sessão, ela terminou com o namorado, ela começou a se amar mais e as dores passaram. Então, cadê o pacote de massagem, de 10 massagens, e cadê a fibromialgia? Então, dor, doença, são coisas que a gente está fazendo contra nós. E vai doer em nós. Se você viver a sua verdade, você vai se curar em todos os aspectos, em 70% pelo menos. E aí depois então você vai trabalhar, ou juntamente com isso você vai trabalhar teu campo mórfico familiar, porque muitas dores têm a ver com exclusões da família. Então, é uma conversa chata essa que eu tô tendo. Porque o que as pessoas esperam? Que a gente fale assim, olha, você vai fazer esse retiro, você vai sair daqui, você vai prosperar muito, olha, tem um homem lindo na sua vida que você vai conhecer. E aí, olha, ela até iluminou o rosto dela. Arredondou, iluminou, ensolarou. A gente não gosta de viver a ilusão? Viver na ilusão da mentira, gente. Numa cartomante, a cartomante fala assim, querida, olha, você precisa mudar a tua rigidez, precisa flexibilizar. Aí você sai dali. Aí você vai em outra. A outra fala assim, nossa, mas você é um ser iluminado. E você tem uma mulher que tá te invejando muito. Tem. 2. Aí você, já sei, lá no meu trabalho, tem. Tem mais até, não tem mais, aí não tem um homem também, não? Tem. Vê também se aquele homem fez um trabalho pra mim, que eu terminei com ele, mas eu tô me sentindo presa. Que eu já quero outro, eu amava ele, mas eu parei de amar de um dia pro outro, já quero outro. E eu tô me sentindo presa. Então, vocês compreendem como isso destoa de uma verdade? Porque se uma pessoa ama o outro, que não ama nada, né? Mas se ela diz que ama, quando ela termina com esse, é incompatível ela já estar uma semana depois com o outro. Então a pessoa tem o cão, o cachorro, e o cão morre. E ela amava esse cão. Aí 3 dias depois ela parece um filhotinho. Então não ama nenhum nem outro. Ela tem uma carência em si de precisar ter algo para ela se segurar. O cão nos ama de verdade. Pobre coitado de nós. Ele nos ama. Então, a pessoa quer ouvir isso. Vocês querem, né? Porque vocês subiram a montanha para ouvir. Então, vocês estão aqui. Para quê? Para a gente olhar com verdade interior para nossos castelos de areia que com o estalar eles vão se dissolvendo. E que a gente tem capacidade e propriedade de dar conta disso nessa altura do campeonato. Dá um pouco de trabalho, como você falou? Dá. Dá trabalho enquanto nós não estamos presentes, não temos uma presença consciente e pacificada. Pacificada é sem julgar e sem resistir, sem querer mudar. E como nós temos um caminho de tomar consciência sobre o nosso inconsciente e sobre a nossa própria consciência, nós vamos transitar por esse caminho de conhecer o que está inconsciente na gente, para depois a gente conhecer o que está consciente.
Ou seja, você vai passar por todos os nãos para você conhecer os sims, que são os mundos dos opostos. Então eu preciso saber o que não sou eu para poder reconhecer o que sou eu. E a gente olha e fala, mas essa não sou eu. Ok, já andou meio do caminho. Quem sou eu então? Eu sou eu. É porque a minha primeira sensação está sendo essa. Tem alguma coisa errada. Essa E não não sou eu. Está sabe o dando que muito é. trabalho. Que está dando muito trabalho. Se está dando muito trabalho, eu tô indo contra alguma coisa. Então, eu vou ter que ver que eu não sou. Nesse momento específico que você está fazendo, agora dá muito trabalho porque tem uma parte sua que está indo contra o clamado da alma. Tipo, peraí, mas eu tô aqui agora até assim, você vem agora clamar. Peraí, o que é isso desconhecido aí que eu não sei? Outra parte sua tem uma intenção positiva por tudo que tu vive. Tudo que não é real que você vive tem um ganho inconsciente, tem uma intenção positiva, né? Por exemplo, uma mãe que é muito apegada a um filho, ela pode criar algo que dói nela, como, por exemplo, quebrar a perna, porque tem uma intenção positiva do filho ficar perto e cuidar. Então a gente olha a pessoa coitada, sentada com a perna quebrada, mas dentro dela tem aquele movimento de ele agora está cuidando de mim, ele me liga 3 vezes por dia, ele conversa comigo, ele traz o pãozinho da padaria, entendeu? Então, aí é que moram as sombras. Sombra significa o que está num estado não conscientizado. Sombra, né? Aí a gente faz o oposto à luz. Então, o que tem luz tá claro, eu posso ver com clareza, entender. O que não tem luz, não tem clareza, não tem conhecimento, não tem... Eu não sei o que é isso. Então, uma dor que a pessoa sente é uma sombra. Tem algo inconsciente acontecendo dentro dela que ela não tem consciência. Isso pode estar ligado à família, a um familiar, a dores familiares, questões bem grandes familiares, pode estar ligado a processos seus particulares que você faz contra você. Um monte de coisa. Então vamos finalizar o vídeo, gente, porque agora eu tô falando aqui pro pessoal do YouTube. Ontem a gente estava, o pessoal chegando no retiro, e a gente estava falando sobre os vídeos, o tempo que eu fiquei sem gravar. E eu expliquei aqui um pouco para o pessoal. E ficou muito forte no meu coração, até porque eu senti, ontem em específico eu recebi muitas mensagens de pessoas pedindo para eu voltar a gravar. Eu vou voltar. Agora eu fiz algumas extrações dentárias, que eu estou fazendo implantes e tudo. E tô esperando cicatrizar melhor, até para eu poder falar melhor. Tô com, como chama, os provisórios, né? Então iria ficar mais um tempo. Mas a alma chamou, então vai com dente, sem dente, do jeito que for, né? Mas com a verdade interior. Eu não vou nem falar amor, né, gente? Com a verdade interior. Se a gente tiver verdade interior, já tá bom. Porque amor, amor, amor acabou ficando tão batido também que já virou uma periferia, né? Então, se a gente fizer com verdade, com integridade, com tesão, com o movimento, como diz a nossa querida Maria, com esse pulsar verdadeiro dentro de nós, já tá bom. Então, a gente gravou aqui essa parte dessa conversa para vocês. E para finalizar, para a gente ter assim um início, meio e fim, porquê dessa conversa, ela parte de arriscar tudo por nós, para sermos quem somos.
Então a pergunta que fica é: o quanto você investe em você para ser você mesma? O quanto que você arriscaria por você 100% para ser você mesma? O quanto que você duvida de vários mundos e castelos de areia que você própria criou? Compreende? Então, o quanto que eu permito que eu mesma seja de verdade quem eu sou. O quanto que eu quero de verdade me libertar dessa dominação e autodominação que eu mesma criei para mim, de autoaprisionamento que eu mesma criei para mim. Ok? Então vamos entrar nessa energia que está vindo de uma parte de dentro de nós que a gente pode chamar de sagrado feminino, que a gente pode chamar de uniripile também, que moram todas no mesmo lugar dentro de nós. Existe um lugar maravilhoso dentro de nós, que é um grande poço de águas límpidas. E na beira desse poço, que fica no meio de uma floresta, onde tem vários animais, existe uma velha anciã sentada naquela construção antiga do poço. Ela olha nos seus olhos e te vê chegando. E ela te pergunta: até onde verdadeiramente você quer ir dentro de você? E ela te pergunta: você quer de verdade? Porque quando você olhar nessas águas profundas do poço, você vai ver a si mesma, sem máscaras, de verdade. Você vai ver a sua força, a sua beleza verdadeira que é única, as suas capacidades que são várias e inúmeras, os seus potenciais, mas vai ver também as suas mentiras. Eu não vou dizer nem que é fácil, nem que é difícil. E no fundo desse poço, quando você colocar a sua mão, você vai encontrar algo precioso, um instrumento único que vai te dar um norte. Um norte, uma diretriz, um conselho, uma mensagem. Talvez isso não fale ou te fale de uma parte mais profunda do sentir, do vibrar, numa transcendência inesperadamente vivida agora, no fundo desse poço, com essa anciã. O importante é que portões se abrem, cadeados se arrebentam, correntes são desfeitas e pássaros começam a voar. Eles podem voar para vários lugares, vários horizontes.
seu belo horizonte, seu belo horizonte, seu belo horizonte nas nossas vidas. E a velha anciã, então, levanta as mãos e diz, vá. E ela sorri, com lágrima nos olhos. Você pode olhar um pouco para trás para ela. Para se lembrar um pouco mais de quem você é. E ela diz com a cabeça, sim, vá. Isso é bom, isso é novo, isso é desconhecido. Isso faz parte da liberdade. Quem está livre vive o desconhecido todos os dias, a todos os momentos, porque vive o fresco, o novo, o inesperado, o autêntico, o genuíno. E assim então nós vamos seguindo o nosso caminho. Agora temos essa parte dentro de nós, mais forte, que vibra, que tem um som dentro de nós. Que tem uma cor dentro de nós. E se tivesse uma trilha sonora, que trilha sonora seria essa? Uma música que toca e te faz vibrar toda essa experiência novamente, quantas vezes você quiser. E no seu dia a dia, você pode colocar essa música e se relembrar desse grande voo a partir de você mesma, sem esperar nada de ninguém, a não ser conexão da tua própria essência divina. Sejam todos bem-vindos a si mesmo. Muita gratidão.